Ali se instalou um governo ilegítimo comandado pelo PMDB. Não era o que o PSDB, o perdedor das eleições, queria, mas eles resolveram se juntar à cúpula do PMDB. Esse governo não quer um Estado de direito e de justiça social, mas um Estado de privilégios. Esse governo, ele representa os interesses das grandes corporações, dos mais ricos. Eles querem que a crise econômica seja paga pelos trabalhadores. Por isso o pessoal tem uma proposta que é exatamente fazer com que os ricos paguem a crise. Taxar as grandes fortunas, as grandes heranças, fazer auditoria da dívida pública brasileira e garantir que os pobres não sejam mais sacrificados com retirada de direitos. Eu diria que no espaço de 2 semanas, esse governo produziu um ataque ao Estado brasileiro que representou um retrocesso de quase 30 anos. O governo é dependente de Eduardo Cunha, de Renan Calheiros, de Romero Jucá e de toda uma cúpula do PMDB, digamos, que está envolvida com corrupção. A pressão social e popular, através da iniciativa do PSOL, garantiu esse resultado contra a corrupção, carregando a indignação popular para esse resultado, expulsar Eduardo Cunha da presidência da Câmara. O PSOL tem muito orgulho de ter sido protagonista dessa batalha. E eu sei que lá no plenário da Câmara, com o voto aberto, que foi também uma conquista do PSOL, o resultado será pela cassação do corrupto Eduardo Cunha. O governo Temer é um governo ilegítimo, ilegal e imoral. E mais, ele quer proteger os corruptos, abafando a Operação Lava Jato. Por isso, o pessoal está na rua pelo Fora Temer. Um dos maiores problemas do Brasil é o abismo entre a praça pública e os palácios do poder. Mas a praça está cheia, o povo está indo para a rua para falar do seu desejo, dos seus direitos. Nós do PSOL queremos fazer ecoar dentro dos palácios o grito da praça, que reage, que não se cala. O PSDB e o Democratas, partidos que perderam as 4 últimas eleições presidenciais, chegaram ao governo sem voto, porque se aliaram ao PMDB, esse partido acusado de corrupção. E juntos fizeram um governo sem mulheres, sem negros, sem representantes da comunidade LGBT assumidos, sem representação dos trabalhadores. Vai me dizer que isso não é golpe? Esse PMDB golpista é o mesmo que com Cunha, Paz e Cabral faliram o Rio. Uma cidade cheia de denúncias de corrupção e fraude é também cada vez mais cara e desigual. Uma outra forma de governar é possível. O Rio não é só um cartão postal. É aqui que eu vivo. O Rio de Janeiro que a TV não mostra. Tem alegria, tem parceria, tipo família, mas não tem saneamento básico. E as crianças aqui vivem doentes. Essas coisas que todo mundo já sabe, mas que só sente na pele quem vive aqui na comunidade. E vê isso bem de perto. Aqui em Belém também é assim. Nós não temos saneamento básico, não temos moradia digna, não temos saúde pública de qualidade. E quem sofre com tudo isso é o povo. Quem sofre com isso é a gente. Isso precisa mudar. Aqui no Recife, a gente luta para que a cidade seja para as pessoas. Derrotamos construtoras na luta do Ocupa Estelita e na comunidade do Coque. Agora estamos no Sancho, contra a ampliação do presídio do Curado, que vai desalojar dezenas de famílias. O pessoal luta pelo nosso direito à cidade. Aqui em Porto Alegre, milhares de famílias não têm assegurado seu direito básico a uma moradia digna. E quando as pessoas se organizam e lutam pelo seu direito a um lar, acabam sendo tratadas com violência. Nós estamos em Porto Alegre, mas isso é assim em todo o Brasil. Estamos aqui mais uma vez, ocupando as ruas para demonstrar nossa indignação frente a esse governo ilegítimo, que é machista e é racista. Não tem nenhuma mulher e muito menos negros e negras em sua composição. Estamos aqui contra a cultura do estupro e só vamos descansar quando o racismo e o machismo acabarem. Lute como uma mulher. O governo Alckmin tem tratado com violência os alunos que lutam contra o fechamento das escolas e contra o roubo da merenda. Mas nós vamos resistir. Sabe o que vocês estão dizendo para a gente, para o Brasil? Que nós não queremos mais a democracia pela metade.
Mas, como você diz assim, eu quero participar, eu quero opinar, isso é um direito de vocês e vocês têm toda a razão de lutar por ele. E é um direito que se conquista, um direito não se dá de presente, não se recebe por concessão. Belém já viveu uma importante experiência de participação popular. A revitalização do Ver-o-Peso foi obra da decisão organizada do próprio povo. A cidade só muda se temos a capacidade de ouvir a voz das ruas. O Brasil foi tomado por interesses ilegítimos e por aqueles que sempre utilizaram a chantagem como instrumento de manutenção do coronelismo político. O país não vai aceitar ver os seus direitos serem arrancados da mão do povo sem reagir. E nós, mulheres, embora não sejamos minoria, nós somos mais de 50% da população brasileira e mais de 50% dos eleitores. E nós somos menos de 10% na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Portanto, é uma subrepresentação. Eu acho que a gente está presenciando uma rebelião imparável das mulheres contra o machismo, contra a opressão, a discriminação e principalmente contra a violência. Mas o que a garotada quer e o que o povo, os indígenas, os negros, as mulheres dizem é o seguinte: nada sobre nós sem nós. Que nós sejamos ouvidos a partir da nossa própria palavra, que vem da nossa própria dor e da nossa própria esperança. E o mais importante é saber que essa nossa juventude está morrendo. Existe hoje um genocídio sobre a juventude, principalmente negra e pobre. O número de jovens mortos por armas de fogo no Brasil supera o de qualquer país em guerra. Então a primeira luta pela democracia é manter o nosso jovem vivo. Paulo Freire dizia assim: a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas. E são as pessoas que transformam o mundo. As reuniões do prefeito com os seus secretários, pelo menos uma vez por mês, elas têm que ser em praça pública. Para quê? Para o prefeito e os secretários municipais prestarem contas do que eles estão fazendo na praça principal da cidade, ouvirem as pessoas sobre a construção que está sendo feita do mandato em si, do governo. Isso rompe com o modelo tradicional que está colocado. É por isso que eles têm tanto medo. Se você tem aliança com o povo legitima esse governo e apoia as decisões e a política desse governo, só pode dar certo. Ou seja, é um governo radicalmente democrático. E é isso que garante governabilidade. E isso é o que nós do PSOL também queremos. Uma democracia de verdade, que significa direitos sociais, a saúde, a educação, o emprego, a moradia digna e o direito das pessoas decidirem os rumos do nosso país. É o povo dizendo democracia plena. Nós decidimos o nosso futuro e desse direito não abrimos mão. É assim que a gente fortalece a democracia e o governo de outra maneira. Isso não só é possível, mas é cada vez mais necessário. O gari, o feirante, o estudante, as mulheres, os negros, os indígenas, todos os que sonham e que têm a convicção de que é possível mudar o Brasil e todos os que sabem que os governos das cidades são momentos importantes para implementar mudanças estruturais, reformas urbanas vinculadas a um projeto de futuro, esse futuro justo, democrático e feliz que todos nós sonhamos para todo o povo brasileiro, sabem que há um único caminho hoje possível, que é a luta organizada.